Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de junho de 2026. David da Vinci, o menino gênio mexicano com QI superior ao de Einstein, parte 2. David Camacho provavelmente não irá gostar do título desta reportagem. Primeiramente, porque não se identifica com a descrição de menino gênio, embora seu quociente de inteligência, que, de 162 esteja muito acima dos 130 fixados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o mínimo para considerar uma pessoa com altas habilidades ou intelectualmente superdotado. Os gênios já estão no túmulo e, se foram gênios, é porque fizeram coisas geniais, explica ele, modestamente, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Em segundo lugar, porque ele admite que não lhe agrada muito ser comparado com outras mentes brilhantes, como a dos físicos Stephen Hawking, 1942-2018, ou Albert Einstein, 1879-1955. Que tinham QI estimado de 160. Tenho 10 anos e estou apenas começando, prossegue ele. Talvez eu seja um gênio quando tiver 70 anos, mas quando tiver feito coisas geniais na vida, certo? Mas existe, sim, um gênio que serve de inspiração para o menino. Ele chegou a adotar seu sobrenome nas redes sociais, onde é conhecido como David da Vinci. Minha professora do jardim da infância me ensinava muito sobre Leonardo da Vinci 1452-1519. Como ele era polímata, alguém que combina ciências, tecnologia, engenharia, matemática, artes, ciências humanas, de tudo um pouco, recorda ele. Fiquei impressionado com a sua história, até que disse, quero ser como ele, para fazer grandes coisas. Da NASA para o seu próprio livro eloquente, sempre sorrindo e com um discurso articulado e surpreendente para sua pouca idade, este menino de Querétaro, na região central do México, conta casualmente que oferece conferências em universidades e para organismos internacionais. E está a ponto de publicar um livro. David Camacho também teve a grandiosa oportunidade de ser selecionado para visitar a sede da NASA em Houston, no estado americano do Texas. Ele participou de um programa de treinamento espacial, pilotou um voo simulado e vivenciou a gravidade zero. Seu futuro poderá levá-lo em direção à NASA, mas ele não quer fechar nenhuma porta. Gostaria de fazer a primeira cirurgia no espaço, ele conta. Criar a próxima SpaceX, ser o próximo Elon Musk, algo assim. Combinando tudo com os negócios, com as ciências humanas, tenho toda a vida pela frente. Atualmente, David Camacho estuda em uma escola internacional online, que o certificará para poder entrar na universidade. Ele fala espanhol, inglês, francês e alemão e começou a estudar russo, português e italiano. Ele garante que é um orgulho ter um quociente de inteligência tão alto e o que ele mais aprecia em ser uma criança com altas habilidades é poder entender tudo rápido e aprender de forma acelerada. Não são muitas as pessoas que nascem assim, de forma que eu gostaria de usar isso em favor das crianças e do bem-estar da humanidade, deixar a minha marca, afirma ele. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Allan Kardec responde a seguinte questão: por que os espíritos dos grandes gênios que brilharam na Terra não produzem obras-primas por via mediúnica, como fizeram em vida, considerando-se que sua inteligência nada perdeu? Antes de tudo, é preciso ver a utilidade das coisas. Para que serviria isto? Dirão que para convencer os incrédulos. Mas, quando os vemos resistirem à mais palpável evidência, uma obra-prima não lhes provaria melhor a existência dos espíritos, porque eles atribuiriam, como todas as produções mediúnicas, a superexcitação cerebral.
um espírito familiar, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, que vem revelar circunstâncias desconhecidas do médium, que vem dizer essas palavras que vão ao coração, provam muito mais que uma obra-prima, que poderia sair do próprio cérebro. Um pai, cujo filho que chora vem atestar a sua presença e a sua afeição, não fica mais convencido do que se Homero viesse fazer uma nova Ilíada, ou Racine uma nova Fedra. Porque, então, lhes pedir prodígios de força que mais espantariam do que convenceriam, quando eles se revelam por milhares de fatos íntimos ao alcance de todos. Os espíritos buscam convencer as massas, e não este ou aquele indivíduo, porque a opinião das massas faz lei, ao passo que os indivíduos são unidades perdidas na multidão. Eis porque eles dão pouco valor aos obstinados que querem levá-los à força. Eles sabem muito bem que mais cedo ou mais tarde terão de curvar-se ante a força da opinião. Os espíritos não se submetem aos caprichos de ninguém. Para convencer empregam os meios que querem, conforme os indivíduos e circunstâncias. Tanto pior para os que não se contentam com isto, sua vez chegará mais tarde. Eis porque também dizemos aos adeptos, ligai-vos aos homens de boa fé, porque não falhareis, mas não percais o vosso tempo com os cegos que não querem ver, e os surdos que não querem ouvir. Agir assim é faltar à caridade. Não, pois para este será apenas um retardamento. Enquanto perdeis tempo com eles, negligenciais dar consolações a uma porção de gente necessitada e que aceitaria com alegria o pão da vida que lhes oferecesseis. Pensai, ainda, que os refratários, que resistem às vossas palavras e às provas que lhes dais, cederão um dia sob o ascendente da opinião que se formará em volta deles. Seu amor próprio sofrerá menos com isto. A questão das obras-primas liga-se ainda ao princípio que rege as relações dos encarnados com os desencarnados. Sua solução depende do conhecimento deste princípio. Eis as respostas dadas a respeito na Sociedade Espírita de Paris. 20 de janeiro de 1865 Médium Senhorita M.C., perguntais por que os espíritos que na Terra brilharam pelo gênio, não dão aos médiums comunicações à altura de suas produções terrenas, quando deveriam antes as dar superiores, pois o tempo decorrido desde sua morte deve ter aumentado as suas faculdades. Eis a razão, para se fazer ouvir, os espíritos devem agir sobre os instrumentos que estejam ao nível de sua ressonância fluídica. Que pode fazer um bom músico com um instrumento detestável? Nada. Então, muitos, se não a maioria dos médiuns, são para nós instrumentos muito imperfeitos. Compreendei que em tudo é necessário similitude, tanto nos fluidos espirituais quanto nos fluidos materiais. Para que os espíritos adiantados possam se vos manifestar, necessitam de médiuns capazes de vibrar com eles em uníssono. Do mesmo modo, para as manifestações físicas, é preciso que os encarnados possuam fluidos materiais da mesma natureza que os dos espíritos errantes, tendo ainda ação sobre a matéria. Assim, Galileu não poderá manifestar-se realmente se não há um astrônomo capaz de compreendê-lo e transmitir sem erro os seus dados astronômicos. Alfred de Musset e outros poetas terão necessidade de um médium amante e entendedor da poesia. Beethoven, Mozart procurarão músicos dignos de poder transcrever seus pensamentos musicais, os espíritos instrutores que vos desvendam os segredos da natureza. Segredos pouco conhecidos ou ainda ignorados, precisam de médiums que já compreendam certos efeitos magnéticos e que tenham estudado bem a mediunidade. Compreendei isto, meus amigos, refleti que não encomendais uma roupa ao chapeleiro, nem vossas cabeleiras a um alfaiate. Deveis compreender que necessitamos de bons intérpretes e que alguns de nós, por não encontrar esses intérpretes, se recusem à comunicação. Mas então o lugar é ocupado.
Não esqueçais que os espíritos levianos são um grande número, e que eles se aproveitam das vossas faculdades com tanto mais facilidade quanto muitos dentre vós, envaidecidos pelas assinaturas notáveis, pouco preocupados em se informarem sobre a fonte verdadeira e confrontar o que obtêm com o que deveriam ter obtido. Regra geral: quando quiserdes um calculador, não vos dirijais a um dançarino. Um espírito protetor. Observação: esta comunicação repousa num princípio verdadeiro, que resolve perfeitamente a questão, do ponto de vista científico, mas que não poderia ser tomado num sentido muito absoluto. À primeira vista, o princípio parece contradizer os fatos tão numerosos de médiuns que tratam de assuntos fora de seus conhecimentos e pareceria implicar, para os espíritos superiores, a possibilidade de só se comunicarem com médiuns à sua altura. Ora, isto só se deve entender quando se trata de trabalhos especiais e de uma importância muito alta. Concebe-se que se Galileu quiser tratar de uma questão científica, se um grande poeta quiser ditar uma obra poética, tenham necessidade de um instrumento que responda ao seu pensamento, mas isto não quer dizer que para outras coisas, uma simples questão de moral, por exemplo, um bom conselho a dar, não poderão fazê-lo por um médium que não seja cientista nem poeta. Quando um médium trata com facilidade e superioridade assuntos que lhe são estranhos, é um indício de que o seu espírito possui um desenvolvimento inato e faculdades latentes, fora da educação que recebeu. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de junho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.